Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Andréia e esse é meu canal Sintonia do Ser Floripa. E hoje no quadro Constelação na Prática eu trago um tema bem interessante relacionado à doença. A cliente queria constelar as dores que ela sentia nos joelhos. Relata ela que já havia ido em vários médicos, feito vários exames e os exames não estavam acusando qual seria a causa desse sintoma. Os médicos diagnosticaram que os sintomas eram parecidos com artrose, porém nos exames físicos não saía nada. Então ela quis olhar através da constelação familiar. E aí a constelação foi feita com pessoas em grupo, onde pessoas que já estão um pouco acostumadas com a constelação serviram de voluntários, sendo escolhidos para entrar no sistema representando um familiar dela. E aí, nessas dinâmicas, as pessoas que estão representando, elas falam os seus sentimentos, as emoções, porém é uma forma oculta, elas não sabem quem elas estão representando. E é aí que fica mais interessante a dinâmica, porque só o constelador e o cliente que sabe quem as pessoas, os voluntários, estão representando dentro do sistema. Então, foi pedido para. Eu vou representar com os bonequinhos para vocês entenderem, mas a dinâmica foi feita presencial com pessoas, tá? Então, foi pedido para ela escolher uma pessoa que a representasse. Ela escolheu, a pessoa entrou no campo e veio caminhando e nós observando. Foi caminhando assim, chegou até um certo momento e ela virou assim de costas e ficou. Aí foi perguntado para a pessoa: como é que você está se sentindo? E ela disse assim: ah, tô bem aqui. Tá legal, tá tranquilo, tô com um pouco de ansiedade, minhas mãos estão frias. Ela foi relatando os sintomas que ela estava tendo, né? Aí pedimos para ela escolher uma outra pessoa que representaria a doença, para a gente ver como é que é a dinâmica, como que isso afetaria ali o sistema dela. Aí nós vamos representar com esse objeto aqui. Mas a verdade era a pessoa, né, caminhando no campo, e ela veio e ficou bem em frente, olhando nos olhos da pessoa. E foi perguntado para a pessoa, que seria o representante da dor, como que era, quais as sensações. Ela disse assim, ó, eu sinto que eu tenho que ficar aqui bem coladinha nessa aqui. Aqui é o meu lugar. E foi perguntado para quem representava a cliente como que ela se sentia com relação à pessoa que estava representando a doença. E ela disse assim, ó, não quero essa pessoa aqui, quero que saia, me passa uma coisa muito ruim, é muito incômodo, me traz dores, eu fico fraca, eu fico enfraquecida, eu sinto assim que parece que eu vou desabar, eu quero me livrar disso aqui, eu não quero essa pessoa aqui. Aí a gente já consegue ter uma percepção desse quadro aqui, dessa dinâmica que está surgindo, né? Então já é uma doença vindo ali para afetar ela dentro daquela coisa, tirar a força dela, diminuir um pouco essa intensidade do que ela tá. Agora nós vamos tentar entender por que essa doença está fazendo isso com ela, né? Já que nos exames lá não estava aparecendo nada. Então a gente pede para ela escolher um representante para representar o pai dela. Entra, ela escolhe a pessoa entra, vai se dirigindo assim em direção à cliente e para bem de frente para a cliente. Nisso a cliente deixa de olhar para a doença e dá uma olhadinha, uma virada aqui e olha para quem seria o pai. Pergunta-se então para o representante, que seria o pai, embora ele não soubesse que ele estaria representando o pai, como que era olhar, ficar aqui nessa postura, olhar de frente para ela, para essa pessoa, que ele também não sabe que seria a filha, tá? Porque os representantes não sabem quem eles estão representando. Então, nessa dinâmica, quem seria o representante do pai fala: eu gosto de ficar aqui, é muito bom, eu tenho um sentimento muito grande por essa pessoa, é um amor muito profundo, não é um amor de relacionamento de homem e mulher, mas é um amor assim como se fosse quase de filho. Eu tenho um carinho muito grande e por mim tá bem ficar aqui. Aí se pergunta para a cliente, mais reservadamente, como que é o relacionamento do pai dela, já que ele falou tudo aquilo, né, o representante. E ela fala, é bem assim mesmo, eu me dou muito bem com meu pai é muito importante para mim. E ele sempre faz
tudo que eu preciso, sempre me ajuda, é meu parceiro e tal. Então, bom, então vamos, tá tudo certinho, vamos colocar uma pessoa que representa a sua mãe. Pedimos para ela escolher, dentro do público que estava lá como voluntário, ela escolhe a pessoa e pedimos para a pessoa procurar um lugar aqui onde se achava que seria melhor. A pessoa vem vindo e para mais ou menos aqui assim. Na verdade, eu vou mexer aqui um pouquinho, fazer dinâmica aqui na lateral para vocês poderem ver. Para aqui assim, tá? Então fica a representante da mãe. Pergunta se, aí tá legal para você? Esse é o lugar que você quer ficar? Ela falou assim, sim, esse é o lugar que eu quero ficar. Só que eu gostaria que essa pessoa viesse aqui pro meu lado, que ficaria melhor. Daí nós perguntamos, e você quer se deslocar lá? Não, eu quero que essa pessoa venha aqui. Vamos perguntar para quem representaria o pai. Como que é para você quando entrou no sistema essa outra pessoa? Aí essa pessoa disse, antes que ela entrasse, os meus olhos eram só para ela. Mas agora que essa outra pessoa entrou, eu tenho muito vontade de estar lá ao lado realmente dessa pessoa. E daí foi dito para o representante do pai, então por que você não vai até lá se você tem vontade? E ele foi lá, porque disse que tinha vontade de estar aqui. E nisso, essa pessoa se vira, se olham com um olhar assim muito amoroso. E aí ele faz o gesto assim de pedir para que ela dê as mãos. E aí ela dá as mãos e eles ficam se olhando de mãozinhas dadas aqui. Nisso, a pessoa que representava a cliente se vira e fica olhando essa dinâmica. E aí se pergunta, como é para você olhar esses dois juntos, de mãos dadas, e essa pessoa que seria cliente, né? Diz assim, ó, não gostei, eu queria ficar ali no meio, me senti excluída, assim, não gostei. E começa a ficar com uma atitude assim, mais assim, um gesto mais irritada. Não, não gostei, não é assim. Porque eu quero que ele olhe para mim, né? Que era uma pessoa, um homem que estava representando o pai dela. Eu quero que ele olhe para mim e não quero que olhe para ela. Aí, dentro dessa dinâmica, pergunta para quem seria o representante do pai. E para você, tá bom assim ou você quer mudar? Você quer que ela venha aqui? Não, a gente não quer que ela venha aqui. Tá ótimo assim, é assim que tem que ser, dizia que os dois, tá? Aí nisso se conversa mais reservadamente, assim, mais baixinho com a cliente. Você tá vendo aquela dinâmica ali que tá aparecendo, que os representantes estão fazendo? E ela falou, tô. Assim, você costuma interferir no relacionamento dos teus pais? E ela dá uma risadinha e fala, eu achava que não, porque como sempre meu pai fez as minhas vontades, eu achava que estava certo, eu me metia mesmo no relacionamento deles, eu interferia, eu achava que eu estava, na verdade, eu achava que eu estava ajeitando as coisas para eles. Aí foi dito para ela, mas você viu que não é bem assim, você viu que na fala dos representantes, eles estão muito bem ali e eles não querem você no meio. E ela falou assim, oh, eu tô vendo isso, sim. E confesso que eu fiquei com ciúmes, eu não gostei disso, não. Aí a representante que estava ali no campo e sentindo todas as sensações do campo, não estava nada feliz, nada mesmo. A expressão dela era assim, de alterada. Não, eu quero que ele olhe para mim. E chega até a cruzar os braços, eu quero que ele olhe para mim. E aí a cliente dá uma risadinha e diz assim, ai, eu sou assim. Eu chego a ficar emburrada de mal com a pessoa se ela não faz o que eu quero. Aí a gente avalia assim como uma criança mimada, né? E ela dá uma risadinha, eu sempre fui assim. É assim que eu consigo tudo que eu quero. E aí eu pergunto para ela, como que é a dinâmica, como que é você com seu marido? Tudo bem, ele também é muito legal comigo, né? Faz as coisas que eu quero. Vamos colocar ele no sistema. Aí pedimos para ela escolher uma pessoa que representasse o marido dela, ela escolhe. Aí que seria
digamos aqui para mostrar, pedimos para ele encontrar um lugar dentro do sistema que ele se sentisse bem. Ele vai procurando e vem e para aqui assim, para bem assim de frente para ela. Aí eles se olham e aí ele dá uma olhadinha e se pergunta: "Como que é para você aí onde você tá?" Aí ele fala: "Não, aqui tá bom. E para a pessoa que você tá olhando?" "Não, tá bom, é isso aqui mesmo, só que eu tenho vontade de ir para lá." Daí se pergunta: "Para lá onde?" "Para lá para frente." E aí foi dito: "Então vai para onde você quer." Então ele pega, vai, caminha e fica assim, e fica olhando para frente. Dentro dessa dinâmica aqui do contexto como tá, a gente também vê a linha do tempo entre passado, presente e futuro, e ficou bem claro aqui que ele tem olhos para um futuro, né? E aí se pergunta para o representante do marido: "E tá bom para você aí?" Dele: "Sim, mas eu quero." Daí ele vira: "Eu quero que ela venha comigo." Lembrando, tá, que eles não sabem quem eles estão representando. Eles só se conectam com o campo morfológico da pessoa e vão reproduzindo sentimentos e emoções e sensações que eles vão tendo quando estão ali representando, né? Então, essa dinâmica ele dizia: "Eu quero que ela venha comigo, porque eu tenho coisas para fazer lá para frente, né?" E aí foi perguntado para essa pessoa que representava a cliente: "Como que é isso para você? Você quer ir até lá?" E ela disse: "Não, não, eu quero que ele venha até a mim." E aí foi perguntado para ela: "Mas você consegue fazer o movimento de ir até lá ele, que ele está pedindo para você ir até lá?" E ela dizia: "Não, eu não vou." Bem como mimada mesmo, gente, sabe? "Não, eu não vou, ele que venha." E aí se pergunta para ele: "Você tá vendo como é que é essa situação? Você vai, ela não tá querendo ir, você vai até ela?" E ele disse assim: "Eh, eu quero que ela venha comigo, porque eu quero com ela ir para lá, para frente. Eu não tô cogitando de ir lá buscá-la. Eu cogito que ela venha comigo para nós seguir." Então ele não vai. E ele fica ali e fica pedindo: "Vem, vem, vem para mim, vem para cá, vem." E ele ficou pedindo: "Vem." E ela, cada vez que ele dizia: "Vem, vem", ela dizia: "Não, vem você aqui." E cruzou os braços assim, bem certa de que ela não ia, esperando com que ele viesse. Nisso, a pessoa que representava a dor nos joelhos colou aqui atrás, assim, sabe? Colou, foi bem visível. E nessa dinâmica ela ia dizendo assim, a representante: "Eu não me curvo a nada. Eles é que têm que se curvar para mim. Eu sempre consegui o que eu quero." E a cliente que estava assistindo isso fala: "É bem assim, eu sou assim mesmo." E aí ela relata que chegou já uma situação em que aconteceu isso, ela ficou 5 dias sem falar com o marido, até que o marido cedeu e fez a vontade dela. Ela disse que ela sempre ganhava assim, então é assim que ela sucedia: "Eu não me dobro, eu não me curvo a ninguém." E nisso apareceu direitinho na dinâmica do sistema que a única coisa que estava fazendo ela se curvar era a doença. Ali era para ela observar de que a forma como ela estava conduzindo a dinâmica, daqui para frente não ia mais ter o resultado que ela queria. Tanto que o marido já não estava mais querendo vir buscá-la, isso ficou bem visível. E os pais também já não estavam mais tanto à disposição dela como ela pensava que estava. Os dois deram as mãos e foram indo para lá. E o fato de ela não estar mais conseguindo, aos poucos, vendo que ela não estava mais conseguindo o que ela queria, desencadeou uma doença, que é de um fundo emocional.
que estava fazendo ela se humildecer diante de toda uma situação que vinha ocorrendo, coisa que ela não fazia antes. Se curvar para outras questões, para outras pessoas, olhar com outros olhos, se humildecer para as questões, dar o braço a torcer em alguma situação. É uma fase de acolher coisas, dinâmicas diferentes que estavam acontecendo na vida dela. E isso foi representado pelas pessoas, e ela que estava olhando de fora conseguiu ter essa percepção, se emocionou bastante, porque a dinâmica mostrou que faltava pouco para cada um seguir o seu caminho e ela ficar só e com a dor se ela não mudasse esse comportamento. Então, para ela foi um grande despertar de consciência de que um comportamento infantil que ela estava carregando, que carregou a vida inteira, de um comportamento em que não se curva para nada, de um comportamento que sempre faz as pessoas chegarem até ela, as pessoas fazerem as coisas que ela queria, já não estavam mais sendo assim. E nesse olhar que a dinâmica trouxe para ela, esse novo olhar, ela também percebeu que se ela continuasse com as posturas dela, esse marido, o que ele disse na dinâmica ali? Eu quero que ela venha comigo, para nós dois juntos irmos para lá, que eu quero ir para lá. Mas se ela não quiser vir, ele tá olhando para lá, ele vai para lá. E ela conseguiu entender isso. Isso significa que se ela não mudasse essas posturas, e era isso que a doença estava fazendo ela perceber, essa dor nos joelhos, esse ter que se curvar, ter que se ajoelhar, ter que se humildecer. Era isso que ela tinha que perceber, que se ela não mudasse esse comportamento, tinha grandes chances de perder o grande amor da vida dela. Então, nessa dinâmica, ela se emocionou, foi bem profundo. Todas as pessoas, depois no final, cada um fica sabendo quem tá representando. E esse que estava representando o marido falou, depois que soube que ele era o marido, assim, ó, ele não vai buscá-la, ele quer que ela venha até ele. E se ela não vier, ele está pronto para seguir. Então, isso foi para ela um grande olhar dentro do sistema dela, tudo que estava desencadeando. E essa doença, na verdade, foi um pedido de socorro para essa mudança de comportamento. Aí, nesse caso aqui, não teve exercícios sistêmicos. Nesse caso, foi percepção realmente de uma atitude que não era uma atitude muito, digamos, boa pelos efeitos e pelas consequências que estavam ali acontecendo com ela, mas com novos olhos de mudar esse comportamento, de se humildecer, de dar o braço a torcer e de entender que ela não tem mais que se intrometer na dinâmica dos pais dela, e que ela tem que seguir esse marido sim que a ama, mas que não vai mais fazer os caprichos dela como ele sempre fez, porque já está cansado. E que se ela toma essa postura de ela se humildecer, dar o braço a torcer e ir com ele, os dois irão seguir um novo caminho juntos. Mas se ela se manter nessa postura, as dinâmicas ocultas já mostram que ele vai e ela vai ficar aqui, carregando essa dor. Então, esse é um grande aprendizado que a constelação traz para nós, com essa dinâmicas ocultas, um fundo emocional que está todo vinculado no sistema, e com esses olhos, depois que você desperta essa consciência, de mudar alguns comportamentos, que é esse caso aqui. Como foi maravilhoso ter essa percepção,
porque agora ela tem a oportunidade de mudar todo isso e ressignificar a vida dela com mais saúde, com mais qualidade de vida e com a parceria que ela está quase deixando ir por comportamentos que não são tão positivos como ela estava tendo. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa constelação na prática. Se vocês ficaram com alguma dúvida, comente aqui embaixo nos vídeos que eu respondo assim que eu puder. E eu vejo vocês no próximo quadro constelação. Um grande beijo. Até mais.